Fala pessoal, estamos de volta com mais um For Talkcast. Hoje nós vamos falar de um assunto sério que está colocando o mundo em alerta. É verdade. E a gente vai falar com um cara bem inteligente, dá até meio medo, assim, inteligente. né? Inteligente. Eu, nessas horas, às vezes eu me sinto um pouco burro. Literalmente o papo cabeça hoje, bem né? cabeça. A gente recebe aqui André Leist. Acertei, André? Acertou. Boa. André é cientista político e diretor executivo da ONG Stand With Us Brasil e doutorando da Universidade de Córdoba, na Espanha. Ele é bem inteligente. Não é mesmo? É. André, muito obrigado por ter vindo aqui, Sérgio, pelo seu Marina. tempo. Obrigado pelo convite. Espero que você goste do papo que você vai ter com a gente. Espero também. Isso. Tenho certeza, na verdade. Não, né? o papo vai ser... A gente pode começar a perguntar sobre política no Brasil. Eu tô brincando. Eu vou dar a resposta cosmética. boa. É isso aí. Eu tô brincando, é Perfumaria. Só pra você dar isso. Mas vamos entrar no assunto sério. André, primeiro assim, antes de mais nada, da gente entrar nesse assunto aqui, que eu acho que é importantíssimo para todo mundo que está assistindo, para o Brasil, para o mundo, mas eu queria entender assim, como é que você decidiu, você falava, vou estudar ciências políticas, vou me interessar por esse assunto, de onde surgiu esse interesse aí, por interesse de estudar a política mundial e, né, basicamente mundial? Bom, a decisão de estudar relações internacionais, o governo, a diplomacia, que foi o que eu estudei em Israel, Sim. Vivi dos 20 aos 30 anos em Israel, foi movida a uma vontade de poder ensinar as pessoas a respeito da história de Israel em outros lugares do mundo, principalmente no Brasil, que é onde eu nasci, porque eu via que as pessoas não entendiam a história de Israel. Né? É um país bastante incompreensido no mundo, né? As pessoas não entendem Israel. Israel não se preocupa muito em explicar sua própria história. Verdade. Eles se importam muito mais com a opinião pública europeia e americana e dão pouca ênfase, infelizmente, para a opinião pública latino-americana. E aqui a gente vive as consequências disso. Claro, os Estados Unidos é mais importante que o Brasil, no mundo e para Israel. Mas existem pessoas vivendo aqui, existem pessoas vivendo nos países da América Latina e existe muita falta de conhecimento. Então eu fui para Israel com o sonho de estudar relações internacionais, sem saber exatamente o que ia ser isso, e depois tentar entrar para alguma coisa relacionada nessa área. Depois esse sonho acabou passando, eu tive alguma vontade de trabalhar para o governo lá, e depois passou essa vontade também. Aí eu tive uma proposta de seguir carreira militar na Força Aérea, aí depois passou também. Isso tudo lá, né? Tudo lá. Eu fiz faculdade de Government, que seria Ciências Políticas ou RI aqui. Depois eu fiz Exército, fui da Inteligência da Força Aérea 2 anos. Que animal. 2011 a 2013. Passei por um dos 4 conflitos que teve com Hamas em Gaza, que teve um em 2009, 2012, 2014 e 2021. Eu passei de 2012, estava no Exército. Aí é bem loucura. Aí você vê aquela coisa toda que a gente vê na televisão aqui. Que é mais ou menos isso vezes 10. Nossa. Vezes 1000. Eu tive um amigo que foi militar lá também. E que ele exatamente aquele negócio, aquelas salas subterrâneas, com aquelas telas para lá e para cá, e todo mundo de pé. Muita inteligência. Existe tudo aquilo. Existe tudo aquilo. Muita inteligência, muita tecnologia. Né? Mas existe muito mais cautela e... mas as pessoas sempre falam isso, né? O Hollywood ainda tem que trabalhar bastante para conseguir fazer alguma coisa que se aproxime à realidade. Que acontece realmente. Principalmente no que a gente chama de guerra ao terrorismo, guerra assimétrica, que é um país com as suas instituições e todas as suas amarras, mesmo que ele tenha muito poder de fogo, né? O grupo terrorista não tem avião, né? Uhum. Contra um grupo. Mas o grupo pode fazer o que quer. O grupo é uma máfia. O cara entra, sai, vai no túnel, pega criança, envia dinheiro, vende droga, trafica aqui, faz aqui, mata o companheiro que quer passar ele na organização, na hierarquia. Um país não faz isso, né? Quer dizer, a Coreia do Norte faz, mas um país democrático não faz isso. Um país você tem instituições, você tem um sistema jurídico, você tem um monte de coisa. Então é fascinante, né? Como um país tem que se virar nos 30 para tentar enfrentar um inimigo que você não vê, você não sabe onde está.
Você tem gente em volta, você quer atingir uma pessoa, mas você não quer atingir o filho dela ou a esposa dele, e por aí vai. É imoral, amoral, tudo. Não tem... E aí eu fiz mestrado em contra-terrorismo e segurança nacional. A faculdade que eu estudei é uma faculdade voltada para esse tema. Quando ela foi fundada, hoje em dia ela chama Universidade Reichmann, mas na época que eu estudei chamava Centro Interdisciplinar Herzliya, que fica no norte de Tel Aviv. E eu estudei inglês, era uma escola internacional, então tinha gente do mundo inteiro, 1.500 alunos de 70 países, inclusive árabes, inclusive palestinos. É que as pessoas não sabem disso, mas tem muito palestino que estuda em Israel, tem visto de estudante e vai estudar em Israel. E é um lugar cheio de ex-general, ex-diretor do Ministério da Defesa, ex-piloto, ex-serviço secreto, ex-tudo, ex-político, ex-embaixador. Você vê umas figuras conhecidas na mídia dando aula lá. Isso é legal, porque você tem acesso à experiência em loco, né? E depois que... Bom, foi aí que começou toda a história. Eu estava lá, e aí começou a guerra em 2014, eu vim para cá palestrar. A guerra que ficou 50 dias lá. Os seus pais, nessa época, eles não tinham medo? Não, você estar trabalhando? Não, porque eles conhecem... Existiu um medo inicial quando eu entrei no exército. Provavelmente, principalmente da sua mãe, pelo lado da sua mãe. Eles perguntaram se eu ia ser combatente. Porque se você é combatente, você corre risco de morrer no front, né? Se você tem uma guerra contra o Hamas em Gaza, se você tiver uma entrada por terra, você tem soldados que vão entrar, certo? Eles vão entrar em Gaza a pé, dependendo da unidade que você for. E isso pode... Existem soldados que morreram. Em 2014, sim, mais de 80 soldados morreram. E eu tive amigos que entraram, que eram combatentes. Mas eu fui para inteligência, então você não entra. Tá. Então você não tem o risco de levar um tiro, por exemplo. Mas às vezes eles estouram, sei lá, uma bomba... Estouraram uma bomba na rua da minha base. Na época, durante os 8 dias da guerra. Explodiram, colocaram uma bomba num ônibus. Ninguém morreu. E todos os, sei lá quantos, 20 mil soldados que estavam na base não puderam sair da base até as 8 horas da noite. A gente escutou barulho, inclusive. E eu estava numa reunião com o coronel e a gente escutou um barulho e a gente achou que era uma interceptação do foguete. Que a gente estava no prédio, não sei em que andar, que é no Pentágono de Israel, que é em Tel Aviv, que é um centro de comando, inteligência, Ministério da Defesa, é tudo junto. E aí você escutou um boom. Imagina, você está aqui na Paulista, escutou um boom, você achou, foi uma interceptação de um foguete do Hamas que o Israel jogou o seu míssil interceptador e explodiu o foguete. Mas não era uma bomba num ônibus na rua da base. Caramba. André, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vê aí na televisão, né, fala muito sobre os grupos terroristas, o Hezbollah, né, e tal. E uma vez eu estava numa conversa aqui com algumas pessoas e estavam falando que, por exemplo, o Hezbollah ele atua aqui no Brasil. Isso procede? O Hezbollah está por aqui, né? E não sei se era verdade ou fake, mas nesse grupo de pessoas me mostraram, inclusive, um relatório onde mostrava eles tomando café na padaria, sim, como se fossem, né, pessoas normais, se misturando. Sim, a atuação de pessoas que são membros de grupo terrorista não significa que eles estão planejando um atentado naquele local. Tá. As ações de um grupo terrorista são várias, né? Você pode arrecadar dinheiro, você pode fazer lavagem de dinheiro, você pode fazer o trabalho de envio de remessas, você pode estar fazendo investigação, você pode estar recolhendo informações, você pode estar escolhendo alvos, pode estar seguindo alguém. Você pode estar vendendo droga. O Hezbollah é responsável por boa parte do seu orçamento através de tráfico de drogas e de armas no mundo inteiro. Mas principalmente em 2 locais. Na tríplice fronteira no Brasil com Paraguai e Argentina e várias conexões e acordos comerciais e trocas de know-how com os grandes cartéis mexicanos. Então, eles vendem conhecimento para fazer túneis que ligam o México aos Estados Unidos para os cartéis conseguirem traficar drogas. E os cartéis pagam o Hezbollah com dinheiro, com drogas ou com armas. Aí o Hezbollah vai e consegue vender armas para o PCC no Brasil, por exemplo, ou fazer alguma coisa assim.
O Hezbollah ganha dinheiro, uma parte do Irã, e outra parte eles têm que se virar para arrecadar o dinheiro para poder sustentar o seu Estado dentro do Estado libanês, que é o seu sistema de bem-estar social. Eles têm escolas, eles têm supermercado subsidiado, eles têm hospital e eles têm todo o aparato militar dentro do Estado libanês, que é a parte do exército libanês, da polícia libanesa. E eles têm mais força que o Estado libanês tem. Então, é um Estado dentro de outro Estado, e por isso que o Líbano é um Estado falido. Força que você fala, força militar? Eles têm um aparato militar mais avançado e mais capaz de poder de fogo do que o próprio exército libanês. Exato. E eles sim operam no Brasil. Eles têm operações no Brasil, eles operaram na América Latina, eles fizeram os atentados, né, da Embaixada de Israel e da AMIA em 92 e 94 na Argentina. É verdade. Nossa. Então, e dizem que eles estavam pensativos em relação a fazer o atentado na Argentina e no Brasil, e por fim decidiram na Argentina, por uma série de motivos. Tem várias versões, né, para o atentado na Argentina, mas assim, eles estão totalmente envolvidos, os seus operativos estão envolvidos, as pessoas, a Interpol tem todos os nomes, o Serviço Secreto de Israel também, tem todo um aparato aqui de informação que já está feita, faz muito tempo isso já. E por que não pegam essas pessoas aqui? Essas pessoas têm, ou são membros hoje em dia de alto escalão do governo iraniano e têm os seus passaportes diplomáticos. Não pode prender? Dependendo do país, se tem ou não tem acordo de extradição, ou se eles estão acatando ou não alguma ordem da Interpol, mas, cara, assim, os países são soberanos, o país faz o que quer. A Interpol não tem mais jurisdição se ele não cometer dentro de um país aqui, né? do que a polícia local. Isso em um lugar do mundo. Entendi. É mais complexo. Se você atropelar alguém aqui, matar e fugir para outro país, o país da onde aconteceu o crime vai ter que trabalhar judicialmente com outro país para conseguirem prender você lá. Porque se você for cidadão no outro país, como é que faz? Então é mais complicado isso. E como o Brasil não tinha, há pouco tempo atrás, agora afassaram, depois da Olimpíada, passou a lei antiterrorismo. Mas não adianta nada passar a lei antiterrorismo e não ter uma lista de grupos que o Brasil considera ser grupos terroristas, como o Departamento de Estado americano tem. E o Brasil não tem. Qual que é o grupo terrorista que é o... Todos são ruins, tá? Mas assim, qual que é o que tipo, te dá mais medo? Então, medo é relativo, né? Porque medo do que exatamente? Medo, tipo, de estourar uma bomba, medo de, tipo assim, são pessoas loucas, né? Sim. O Hezbollah é o grupo mais rico e mais forte militarmente do mundo. Tá. O Estado Islâmico mas é o mais cruel. Mas não é aquele que, tipo, faz o negócio o homem-bomba? O Hezbollah já teve homem-bomba. Já teve homem-bomba. Já. Inclusive em 2000 eu não lembro se foi em 2009, 2012, 2011, enfim. Teve um atentado na Bulgária, num resort, numa cidade litorânea, não lembro se foi uma cidade de férias, que os israelenses visitam muito, é muito barato, é perto de Israel. Tinha um grupo aí fechado, charter aí de israelenses, o cara entrou no ônibus com a bomba no corpo e se explodiu, matou 7, 8 pessoas e ele mesmo, era um cara do Hezbollah, era um libanês. Aquele do shopping também era Hezbollah, não era? Que ele entrou num shopping, não me recordo aonde, e se explodiu. Não, fora também, num lugar, um resort, uma coisa parecida assim. Nossa, teve inúmeros. O Hezbollah é o que mais tem força militar, número de soldados. Eles são praticamente assim uma força paramilitar. E você tem o Estado Islâmico, que são pessoas mais, assim, não estou falando de ideologias diferentes, um é sunita, outro é xiita, mas assim, eles são mais cruéis, eles são mais sensacionalistas, mais cruéis. Então, é até engraçado, o Hezbollah lutou contra o Estado Islâmico na Síria. Mas não quer dizer que os dois, um é bom e o outro é ruim. Os dois são ruins, mas um é menos pior que o outro. Exatamente. Por uma pessoa ser, tipo, uma pessoa bomba, o que eu imagino que você até deva saber o que acontece ali, mas, tipo, o que eles falam para essa pessoa para fazer com que essa pessoa fale, olha, você vai ter que ir ali, se explodir, é porque você vai pro céu. Você sabe o que é uma lavagem, eu acho que uma lavagem cerebral na pessoa, né?
Pra pessoa se explodir, tem que ser muito louca. Quando a gente é pequeno e a nossa mãe ensina a gente que a gente tem que tomar um remédio ruim que vai passar, vai ter que tomar Novalgina líquida, que é horrível, né? Sim. Amargo. Aham. Você toma na crença de que aquilo vai melhorar. Sim. Né? Mas você faz. É mais ou menos isso, só que em uma outra escala. Eles passam por um processo totalmente de o que eles chamam de awakening em inglês, que é o acordar. Então, eles vão passar por um processo de entendimento, de visão de mundo completamente diferente do que eles tinham. Isso se uma pessoa vai ser recrutada em algum lugar onde ela já tinha uma vida clássica. Mas se a pessoa está lá no meio, desde pequeno, sofrendo as consequências das guerras locais e escutando toda a baboseira que eles falam no sistema educacional deles, o cara com 18 anos, o sonho dele é virar um mártir, porque ele não tem perspectiva. De vida nenhuma. Ele não sabe o que é a vida normal, ter uma casa, um carro, uma família e passear, comer num restaurante. Para ele é aquilo. E eles têm uma crença de que eles vão morrer, na verdade eles vão para uma outra vida, eles vão ter 72 virgens e vai ficar tudo ótimo. Então eles não acham que eles vão morrer, eles vão passar para um outro lugar. E quando eles acreditam 100% nisso, eles fazem isso. Então tem toda uma questão de honrar a família, honrar o nome do pai, ajudar, enfim. Ninguém acha que... Talvez algumas pessoas possam, obviamente, na hora de apertar o botão ter medo, mas elas são pessoas extremamente ideológicas. E você tem gente... Assim, como uma pessoa consegue pensar isso? Da mesma forma que alguém na Alemanha, em 1939, acreditava que os judeus eram inferiores racialmente falando e conseguiram ligar o gás numa câmara de gás com crianças dentro. Eles conseguiram fazer isso. Eles acreditavam que eles estavam fazendo a coisa certa em prol da humanidade, da raça ariana, whatever. Então, assim, tem gente que acredita em um monte de coisa. Os japoneses, o cara pegava o avião e enfiava... Então, mas assim, até os dias de hoje tem gente que acredita em umas barbaridades. Não, se a gente for aqui no Brasil, nossa realidade, as crianças nas favelas que são recrutadas pelo crime organizado. E é a mesma coisa, praticamente. Que é um absurdo, né? Tipo, é isso. É triste. Então, você tinha me perguntado no começo, né? Por que você decidiu ser cientista político? Porque essas coisas são fascinantes porque elas movem o mundo. Eu era pequeno e ficava pegando livro de geografia para ver mapa. Ficava decorando mapa. Eu lembro que eu tinha 17 anos, tinha um amigo meu, o Soli, que eu morava em Israel na época, eu estava fazendo o segundo colegial, e ele tinha um atlas. Eu peguei o atlas, fiquei devorando o atlas. Ele ficou perguntando a capital de vários países. Então, você tem uma coisa de querer entender o mundo. E o Estado e as relações... O Estado é um mecanismo de controle por si só, né? Realmente. Por isso que falam que quando você sobe ao poder, você acaba moderando uma certa... certas visões. Quando você é muito revolucionário e você sobe o poder depois de ser revolucionário, você acaba assentando no poder, porque você vira o poder, você não é mais revolucionário, né? Uhum. E aí você tem um problema quando você toma o poder e você é revolucionário e você não aplica a democracia, porque se você aplicar a democracia, você vai, mais tarde, você vai sair do poder. Foi isso que aconteceu com Cuba, enfim. Então você tem uma... É interessante entender porque a gente vive nesse sistema. A gente vive nesse sistema de relações entre os estados. E isso é fascinante. Então você tem aí problemas simétricos, como por exemplo está acontecendo entre a Ucrânia e Rússia, que é um problema simétrico que tem toda uma lógica por trás. E você tem problemas que são totalmente assimétricos, que é o problema entre Israel e o Hamas em Gaza. Ou o problema entre o Brasil e o crime organizado no Brasil, ou locais que o Brasil não tem acesso, não consegue impor o Estado de Direito, por exemplo, nas favelas e por aí vai. Aproveitando que você falou de Rússia e Ucrânia, explicando para uma pessoa leiga o que está acontecendo entre eles. E o mundo está em alerta por causa disso? Tá em alerta. É bem perigoso se acontecer alguma coisa em relação ao equilíbrio mundial. O que eu quero dizer com equilíbrio mundial? A gente fica falando assim, o Brasil cresceu muito em 2002 até 2010. Cresceu,
mas é porque o Brasil apostou em 3, 4 coisas econômicas boas, que deram certo, commodities, indústria automobilística e tal. E nessa mesma época o mundo inteiro cresceu e nenhum país quebrou e não teve grandes crises e grandes guerras. Então, tudo ótimo. Teve crise em 2008 nos isso. Estados Unidos, né? Sim, mas você teve de 2002 até 2008 Sim. um largo período de estabilidade, né? E o Brasil sentiu, mas era forte o suficiente para não ter o baque tão alto, né? O que acontece lá é uma junção de decisões de opositores políticos, países, principalmente no caso aqui, de um lado a Rússia e do outro lado os Estados Unidos e a OTAN, em relação ao domínio cultural / militar da região europeia. Então, a Rússia tem toda uma visão estratégica. Estou falando assim, o começo da Rússia, lá atrás, quando ela foi fundada, depois a junção dos estados satélites com o início da União Soviética, a Rússia tem um problema de território vasto, reto, sem montanha, que ela se sente super vulnerável. Então, para você conseguir se sentir seguro, você precisa dominar várias regiões, para você ter zonas de tampão, caso entrem forças por terra, né? Que é a força mais comum que tinha na época. E quando cai a União Soviética e os estados ficam independentes, a Rússia precisava manter uma certa influência em alguns estados. Você tem questões culturais, você tem questões militares. E aí começa a Guerra Fria. E a Guerra Fria levou a União Soviética a... Assim, depois da Segunda Guerra Mundial, com a União Soviética, teve a Guerra Fria, e aí você teve a luta por influência dos Estados Unidos e da União Soviética. E quando cai a União Soviética, a Rússia dá uma retraída no tamanho da sua influência de território, porque 12 países viraram independentes. E aí começa essa questão da OTAN, né? A OTAN que vinha criando novas alianças a cada ano pós Segunda Guerra Mundial, quando acaba a União Soviética, ela começa a colocar alguns estados que eram ex-membros da União Soviética como membros da OTAN. Ou seja, eles passaram de um lado para o outro. E aí o que acontece? Os Estados Unidos começam, a Rússia perde influência. E são países que são adjacentes ao território russo. E o que acontece quando você... E eu não estou protegendo aqui a visão russa. Estou explicando como eles veem. Porque é fácil a gente ver como ocidental e como os Estados Unidos veem, porque a gente está no Brasil, a gente está na América, é tudo mais ou menos uma visão baseada em liberdade, democracia e tal. Mas eles não veem dessa forma. Eles veem que a OTAN tinha 10 membros e agora tem 30. Eles veem que as armas da OTAN, dessa organização, estavam a 1.000 quilômetros da fronteira russa, agora eles estão a 100 quilômetros da fronteira russa, e eles se sentem ameaçados. E a Ucrânia, especificamente, é o país que a cultura russa nasce na Ucrânia. A Ucrânia é o maior país da Europa depois da Rússia, se a gente considerar a Rússia parte da Europa. Extremamente estratégico. Eles fazem uma fronteira, eles têm uma fronteira gigantesca que se você considerar o leste da Ucrânia subindo quase perto da Bielorrússia, que é de interesse da Rússia continuar tendo um certo controle, porque a Bielorrússia é super pró-Rússia, então não tem problema lá. Mas se a Ucrânia agora entrar, por exemplo, para a OTAN, eles vão colocar foguetes e mísseis e armas americanas em solo russo. É a mesma coisa que a Rússia agora querer colocar foguetes e armas russas em Cuba, como aconteceu e os Estados Unidos não deixou. Entendi. Durante a crise cubana na década de 60. Sim. É a mesma coisa. Então, assim, qual é o motivo pelo qual, na cabeça dos russos, eles querem colocar armas do lado da nossa casa? Então, aí você tem essa questão militar. Essa questão militar é muito importante. Tem a questão cultural. A Ucrânia é um país multiétnico. Tem uma série de pessoas a leste da Ucrânia que se identificam com a Rússia e não com a Ucrânia como nacional. É um país que você tem várias etnias, então você tem uma que prevalece na Ucrânia, mas você tem várias minorias e essas pessoas talvez não se sentem ucranianas, se sentem russas. Gostariam de fazer parte da Rússia, mas a Ucrânia é independente. E aí começou uma série de problemas. Então, esse problema, na verdade, ele foi se arrastando. Em 95,
91 cai a União Soviética e tal, 89, 91 a independência da Ucrânia. 95 a Ucrânia entrega todas as armas nucleares para a Rússia de volta, porque fazia parte da União Soviética e tinha armas nucleares ali. 1/3 do aparato militar soviético vinha ou estava na Ucrânia. Eles devolvem tudo, em troca de independência na sua política internacional. E a Rússia dá isso, eles dizem que deram isso, mas eles continuaram tendo a sua influência ali aqui em coisas específicas. Aí chega os anos 2000, 2010, vem cada vez mais um movimento de queremos entrar para a União Europeia, queremos trazer o euro para cá, somos europeus, queremos democracia, criar instituições democráticas, criar uma livre imprensa. Claro. Porque assim, o leste europeu é aquela democracia meia boca, aquela liberdade de imprensa meia boca, aquela coisa meio autoritária, aquela polícia meio bruta, meio violenta. O leste europeu inteiro teve isso porque é o remanescente da União Soviética. E eles estavam num processo cada vez mais de europeizar essa questão de uma coisa mais livre, mais social-democracia, mais liberdades, mais controle de liberdades para a população, uma liberdade jurídica e por aí vai. E aí, o que acontece? Isso acaba influenciando esse país a ser mais pró-Ocidente do que pró-Rússia-Oriente. Isso é ruim para a Rússia, porque se a Ucrânia cai vira de repente agora uma democracia plena, essa ideia, essa ideologia, esse processo pode acabar atingindo também a Rússia, os russos, que também podem desejar querer isso também. E isso pode colocar a própria Rússia, ou a sua influência, o seu domínio em risco de acordo com a ideologia de quem está no poder. No dia de amanhã tiver um presidente da Rússia que não quer mais ter que quer tirar essa característica russa e colocar uma característica mais ocidental, eles vão virar ocidentais. É difícil, é longo, é um processo, é muitos anos. Mas a Rússia nunca teve democracia na sua história. Nunca lá teve democracia, liberdades e tal. É um país extremamente conservador em algumas ideias específicas autoritárias. Então, assim, se no teu vizinho tem democracia, não sei o quê, começa a ter um monte de influências econômicas e sociais e aí as pessoas começam a querer essas liberdades e aí começa a atingir o país em volta, o país lá que está atrás e que tem maior domínio. E aí, então, chega 2010, 2015, começa a ter um movimento do presidente assinar um acordo com a União Europeia. E aí estava todo mundo querendo. E aí, no final das contas, ele dá para trás, assina com a Rússia. Aí começa a ter protesto na Praça Maidan, que é a famosa Praça Tahrir, que é que nem no Egito, praça do protesto, a praça da independência, a praça dos heróis e não sei o quê. E aí começa a aumentar. E aí começa a repressão, aí começa cerco, e aí começa mortes, e aí começa perseguição, e prisões, e protesto, e aí o negócio sai do controle, e aí ele sai do poder, ele renuncia. E Yanukovych, né, ele renuncia em 2014, e aí entra um presidente que assina um acordo com a Europa. Aí o que a Rússia fez? Anexou a Crimeia. E aí a crise começa. Aí é a maior anexação de território de forma ilegal desde a Segunda Guerra Mundial. Aí começa a guerra de Donbass, que é essa região separatista. Aí derrubam um avião da Malaysian Airlines, lembra? Cai o avião. Verdade. Eram separatistas russos, derrubam um avião em solo. Enfim, o negócio começa... Morrem 15 mil pessoas durante essa guerra nos últimos 7 anos. O negócio começa a crescer. E o que acontece? A Ucrânia está fazendo coisas internas para poder criar uma situação propensa a OTAN falar podem entrar. E então a Rússia está tentando evitar que isso aconteça. Você acha que vai acontecer uma guerra? Vai depender muito das ações de todos os dois lados. Eu acho, na minha opinião, que o Putin não tem interesse numa guerra. Ele tem capacidade militar de invadir a Ucrânia, conquistar a Ucrânia e tal, mas hoje em dia não tem legitimidade internacional para você fazer isso. Ele até deu um discurso outro dia, os Estados Unidos ficam falando de invasão, eles conquistaram o Novo México, o Texas e a Califórnia do México. É verdade, mas faz 200 anos. E há 200 anos essa era a norma. Hoje em dia não é. Então naquela época não tinha ouro, não tinha nada. Ninguém tem interesse numa guerra hoje, né? Espero que não. Não. Tudo um ensaio. Eu acho que estão se medindo, né? Até porque todo mundo sabe que numa guerra nesse momento pós-pandemia seria uma catástrofe. Eu acho que o que ele está fazendo
eu quero mostrar que eu estou disposto a fazer qualquer coisa para que... E assim, uma coisa é o acordo comercial, a independência da Ucrânia fazer o que ela quer. Outra coisa é a questão da OTAN. E a questão da OTAN, eu entendo, como cientista político, a posição da Rússia. Porque não tem nada a ver com democracia ou não. Ah, mas o país é livre para fazer o que ele quer. Então tá bom. Então se Cuba agora quer trazer 100 ogivas nucleares russas, os Estados Unidos vão deixar? Eles são livres para fazer o que eles querem. Mas assim, ninguém vai querer. É óbvio. Nem a gente. Isso aumenta a instabilidade mundial. Então, da mesma forma que a gente não aceitaria isso... porque isso coloca mais instabilidade na região aqui, o mundo talvez também tenha que entender as necessidades de segurança da Rússia. Sim. E essa expansão da OTAN sem necessidade provocando uma superpotência. Não é necessário. A Rússia não está... Tudo bem, tem a questão da Crimeia, mas assim, eles não vão resolver isso na força. A Rússia é a maior potência militar do mundo depois dos Estados Unidos. Não é interessante para ninguém. E aí, por que eu falo que ele não acho que vai ter guerra? O Putin não quer que morram soldados russos. E outra coisa, não dá para um país como a Rússia fazer uma guerra pequena. Não dá para o país como a... Se não for dá para a guerra, vai para a guerra ele de tem verdade. que entrar, ele tem que conquistar, ele tem que cercar, tem que conquistar uma série de objetivos. Não dá para fazer uma intrusão pequenininha em Gaza, que nem Israel faz, e sai. Ele tem toda uma envergadura, todo um prestígio, todo um nome, toda uma questão aqui de honrar o que ele está colocando. Então, assim, não tem como ele invadir e sair depois de uma semana. É que nem os Estados Unidos quando invadiram o Iraque e o Afeganistão. O negócio é assim, se for, vai ser anos. E vai ser para valer. Então, ele não tem... E o exército, ele não foi feito para invadir, conquistar e parar. Ele tem que acabar com o negócio. E aí vai morrer muita gente. E aí vai ter sanções econômicas, vai ter o preço do petróleo, vai ter o preço do gás, vai ter a Europa. É uma série de coisas e ramificações que eu acho o Putin minimamente inteligente, ele é muito não é inteligente. burro. Não, burro ele não é. Então, assim, eu não acho que ele tá... Então, assim, falaram que estava tendo movimentação de... Estavam trazendo bolsas de sangue para a fronteira. Bolsas de sangue. O exército estava preparando... Caso tivesse feridos do lado russo, na hora que eles voltassem resgatados para o solo russo, ter já transfusão de sangue rápido para as pessoas não morrerem. Isso é uma clara... Fake news. Não, a Ucrânia falou que era fake news, a inteligência americana falou que eles estavam levando sangue, bolsas de sangue com ambulâncias militares para a fronteira. Isso é uma clara demonstração de que é iminente uma invasão. Porque o sangue é uma coisa que ele vence, né? Mas tem gente falando, não, ele não vai atrapalhar, tem algum tipo de evento esportivo na China, ele não quer atrapalhar o evento esportivo na China, então ele não vai fazer nada agora, ele vai esperar março, enfim. Eu acho que vai chegar uma hora que eles vão entrar num acordo ou alguém vai ter que mostrar os dentes de uma forma maior. Cara, não teria uma outra forma, que nem depois da tomada da Crimeia lá, a gente viu lá em 2018 que houve a tensão, né? Inclusive por causa do fornecimento de gás e tal, na Europa e tal. Por que a Europa continua, depois de tudo isso que acontece, ainda muito dependente da Rússia e não busca outras alternativas? O que você acha? Não tem muitas alternativas para o gás. A Rússia é um dos maiores exportadores de gás do mundo e está perto, né? Você tem o gás do Catar, que está lá embaixo, está longe. Tem gás agora de Israel, né? Israel descobriu gás no Mediterrâneo. Eles podem dar gás para a Europa também. Israel está dando gás para o Líbano, através da Jordânia, porque o Líbano está sem energia. Mas você tem relações econômicas, você tem relações de poder. Assim, Israel não vai provocar a Rússia. Não é muito por causa do modelo comercial russo, assim, né? Porque os caras atuam de uma forma bastante agressiva, sabe, né? A China também, toda a superpotência atua de uma certa forma, de uma forma agressiva para poder manter os seus interesses. É que a Rússia tem uma questão aqui de... eles foram um grande império que caiu. E eles estão se reerguendo, eles estão se reconstruindo, ele está transformando o país. Vai na Rússia de 94, de Boris Yeltsin, e vai agora. É totalmente diferente. É claro, tem pobreza na Rússia, mas você tem hoje em dia uma tecnologia e uma riqueza lá que não tinha em 94. A Rússia era um país muito pobre em 94, no fim da União Soviética. Eles conseguiram reconstruir isso. Então tem toda uma questão aqui de proudness, né? de orgulho. Sim. Da Rússia, o maior país do mundo, né? O domínio de todo esse território, eles têm fronteira para lá, quase com o Alasca, para cá com a Europa, toda essa questão da Ásia. Então tem todo
uma questão que nenhum país quer provocar. Assim como ninguém quer fazer com isso com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também retalha quando tem. Estados Unidos, qual que é... Para os Estados Unidos, eles preferem que tenha uma guerra ou não? Qual que é o interesse dos Estados Unidos em tudo isso? Que não tenha uma guerra, que a Rússia ceda e que se a Ucrânia quiser virar membro da OTAN, ela possa virar membro da OTAN. E provavelmente eu acho que o futuro vai ser algum acordo que vai ser no meio do caminho. Ou o Ocidente vai ceder e a Ucrânia não vai ser membro da OTAN, vai poder fazer o que quiser, mas não vai poder trazer armas da OTAN para solo ucraniano. Ou eles vão poder assinar um acordo, mas eles não vão poder trazer armas. Ou eles vão poder trazer armas, mas não vão trazer certas armas. Tem esse tipo de acordo. Israel, quando assinou uma paz com o Egito não pode mais colocar certos produtos hardware militar no Sinai, que é aquela península de onde foi o campo de batalha das guerras que Israel teve com o Egito. E Israel conquistou esse território em 67 e devolveu para o Egito só em 81, em troca de paz, com a condição de que o Egito não vai trazer aviões de guerra, tanques e artilharia pesada para esse território. Israel monitora, e quando eles querem trazer para combater, sei lá, Estado Islâmico no Sinai, porque é um deserto, o negócio é terra de ninguém, às vezes fronteira com o Sudão, fronteira com um monte de países falidos. Então o Egito às vezes precisa combater insurgência terrorista dentro de solo egípcio, dentro do Sinai. Então, ele precisa entrar com um avião dentro do Sinai. Aí eles têm que pedir autorização para Israel. Israel autoriza porque tem uma boa relação. Você está acompanhando um pouco o papel do Brasil nisso tudo ou não? Porque o secretário de Estado americano ligou para o nosso chanceler e tal. Você está acompanhando? Eu não acompanhei. Que eles ligaram, não acompanhei. O que ele falou para eles? Pela segunda vez. Não, porque a gente precisaria se posicionar. Eu vi que precisaria se posicionar em algum lugar. Eu acho que nesse caso aqui o Brasil deveria optar pelo diálogo e que as partes resolvam da melhor forma possível para evitar a guerra. O Brasil não vai ter uma opinião específica, o Brasil também não é membro da OTAN, então... mas assim, existe aqui uma questão que o Putin coloca no seu argumento, que é: não estamos colocando foguetes no jardim do lado da tua casa. Não coloquem foguetes no jardim da nossa casa. Não é pedir muito. É claro que a forma como ele... E assim, tem muita coisa errada que a Rússia faz com esses países, envenenamento de políticos, e eles fizeram lá eles fomentaram esses protestos que tiveram na Ucrânia em 2014. É triste pra caramba o que aconteceu lá. Morreu muita gente, morreu 100 pessoas lá com arma de verdade que a polícia tirava nos protestantes. Estavam sem arma, sem nada. Então, assim, teve muita coisa. Depois que o Yanukovych, que é o presidente, renuncia, ele vai para a Rússia receber asilo político. Então, assim, não é que a Rússia seja um flor que se cheire. Ele tem muita coisa errada, muita coisa autoritária, muita coisa problemática, que a Ucrânia deveria poder ser livre para poder fazer o que quiser, o acordo comercial que quiser. Mas, na questão defesa, você tem que colocar de lado essas questões comerciais e União Europeia, e tem que olhar friamente para um acordo que contemple as partes. A Ucrânia quer o quê? Ela quer proteção militar, ela quer fazer parte de um guarda-chuva, porque a OTAN dá isso, né? Ela quer fazer parte de uma proteção caso um dia a Rússia queira conquistar território ucraniano. Eles podem fazer esse guarda-chuva, mas não colocar armas lá dentro. Para você, como que o Brasil é visto lá fora? Você tem essa, noção? Eu vou responder dessa forma. A maior parte dos países do mundo, as pessoas veem fora desses países. A imagem é mais positiva do que a realidade de todos os países, tirando exceções. Mas assim, quando você fala o Egito, aqui no Brasil, as pessoas falam: nossa, que legal, o Nilo, as pirâmides, sim, e a comida, e as festas, o quê? Você vai para lá, é pobreza, 90 milhões de pessoas, né? Você tem
visão dos Estados Unidos de que você vai para lá e vai trabalhar em Nova York e vai ganhar $1 milhão por ano e não sei o que e tal. E tem toda aquela história lá de que o salário médio americano é 50 e poucos mil dólares por ano, né? Argentina, a mesma coisa. A gente tem uma visão da Argentina, do argentino, porque o tango, porque a carne, porque não sei o quê, e a Argentina está com 50% de inflação. A visão do Brasil fora do Brasil, pelo menos os países que eu visito, é carnaval, é samba, é futebol, são as praias, são as pessoas alegres, etc. É caipirinha e tal, não sei o quê. Mas as pessoas não têm noção das outras coisas que tem aqui, né? Você tem muitos problemas sociais que o Brasil tem muito potencial, ao mesmo tempo tem muitos problemas. Sim. Então, essa visão as pessoas não têm. Quando eu morei em Israel, quando eu falava que eu vinha do Brasil... de onde você é? As pessoas escutavam sotaque. E, bom, Israel é um país de gente do mundo inteiro. Mas muitas das pessoas que perguntavam que são jovens, os pais foram para lá e foram principalmente porque foram expulsos de algum lugar, né? Ou foram refugiados da Europa, ou foram refugiados dos países árabes e islâmicos que expulsaram os seus judeus, né? No decorrer do processo. Então, eles não têm muita opção, eles nasceram em Israel. Eu nasci no Brasil. Eu imigrei para Israel, usei a lei do retorno, assim como tem lei do retorno no Líbano, na Polônia, na Ucrânia, tem muitos lugares que tem lei do retorno, eu usei a lei do retorno de Israel. E as pessoas me falavam, por que você veio do Brasil para cá? Eu falei, o Brasil é muito mais legal, não sei o que e tal. Então, eles não têm a visão do Brasil real, que aqui tem assalto, que aqui é um país que tem diferenças sociais gritantes, que é um país mais pobre que Israel, que tem problemas socioeconômicos muito mais voláteis que Israel tem. Israel tem uma economia muito mais estável, até mais estável do que muitos países da Europa, e por aí vai. Então, a visão que as pessoas têm do Brasil é melhor do que a realidade. E eu vou completar. Israel é um dos únicos países do mundo que a visão fora de Israel é pior do que a realidade. As pessoas têm uma visão, normalmente, algumas pessoas que conhecem legal, mas normalmente as pessoas falam Israel e falam assim, nossa, bomba, homem-bomba. Não tem homem-bomba hoje. O míssel, tá, tem uma outra vez alguma treta com Hamas em Gaza, eles jogam foguetes, a maior parte dos foguetes são abatidos no ar e os destroços caem descampados, um ou outro cai, você tem a sirene que te avisa antes, você tem 1 minuto e meio para ir para o bunker, todo lugar tem um bunker, então assim... É muito difícil você morrer com um foguete na tua cabeça em Israel. Não tem violência urbana. Peraí. Não, mas me explica, gente. Eu não sabia disso. Quando o Hamas joga os seus foguetes de Gaza... Você tem 1 minuto e meio? Você tem que sair correndo? Toca uma sirene. Não. Primeiro tem um sistema de radar que está identificando que o foguete foi lançado e ele, em 1 milésimo de segundo, ele faz a trajetória do foguete para onde o foguete está indo. Então, vai tocar uma sirene na zona do foguete, não é que toca no país inteiro o tempo todo. Eu já imaginei todo mundo saindo. Então, assim, correndo. você está em Tel Aviv, é 100 quilômetros de Gaza, se o foguete não está indo para Tel Aviv, está indo para não vai tocar lá. E você não vai escutar, porque está longe, né? Agora, se o foguete está indo para lá, vai tocar a sirene. Toca uma sirene intermitente, né? Alta pra caramba, que não dá para escutar em qualquer lugar. Os apartamentos que foram construídos já desde a década de 90 para cá, todos apartamentos, um cômodo é um bunker. Então é como você sair da sala aqui, dá a volta, você entra numa outra sala e a sala é fortificada. Com as paredes grossas, em cima, embaixo e dos lados. Então, se o foguete atingir o prédio ou o teu apartamento em si, essa parede não vai ceder. E aí você está bem. Os prédios mais antigos, da década de 50, 40 anteriores, você tem um bunker no subsolo do prédio. Ou, na melhor das opções, na pior das opções, você vai para a escada do meio do prédio. Estilo prédios europeus, que você entra, tem uma escada que sobe, a escada é o meio do prédio. Então, você tem muitas paredes em volta, né? Dos apartamentos. Sim. Isso já é uma proteção natural. Então, você vai para a escada e você fica na escada. E você tem 1 minuto e meio para chegar? Depende do lugar que você está. Se você mora do lado de Gaza, tem 15 segundos. Se você está em Tel Aviv, você tem 1 minuto e meio. Mas, com certeza, pela probabilidade, você tem mais possibilidade de sofrer violência aqui não do que tem lá. Comparação. É mais fácil você sofrer violência nos Estados Unidos do que lá. Na França do que lá. Exato. Porque, na verdade, isso tudo não é nem o Brasil. É uma questão histórica, né? De muitas guerras e tal, papapá. E aí acaba ficando essa visão. Mas não é igual. Aqui é uma guerra silenciosa, em cada esquina, em cada... Não, aqui tem um problema de segurança
de crime urbano que é muito difícil de você solucionar e você tem, obviamente, paliativos que você pode fazer e infelizmente, nem todo mundo da população tem como ter esses paliativos, né? Então, sim, claramente... E aqui você tem muitos outros problemas. Você tem problema de enchente, você tem problema de chuva, você tem problema de saúde pública, você tem um monte de outros problemas que lá não tem, né? Barragem que tudo, agora que está acontecendo aqui em Franco da Rocha. Mas não tem como comparar. Um país de 9 milhões de pessoas, aqui tem 230, então assim... E território... E a gente tem as nossas diversidades também, né? Cara, essa tua visão, você tem uma visão muito clara, muito pragmático, muito objetivo. Então, não podia deixar de te perguntar... e não tem nada a ver com política, mas a questão do crime organizado no Brasil, principalmente Rio de Janeiro, por exemplo, você olha ali, você acha que isso tem realmente, você falou, paliativo no mínimo, mas você acha que tem correção, cara? Tem várias formas de você conseguir corrigir. É que para você conseguir mudar isso, as pessoas vão precisar elas vão precisar serem extremamente criativas e pensar fora da caixa e propor uma série de condutas que são extremamente impopulares. Desculpa te interromper, aí você complementa, que eu ouvi de um outro cientista político que eu estava conversando, e ele falou, cara, isso vai ser uma guerra contra o crime organizado. E em guerra não importa a vítima. E aí, quando morre uma criança, morre um inocente, é extremamente impopular. Exatamente o que você está falando. Então, ninguém quer enfrentar essa guerra contra o crime organizado. Mas não estou nem falando da guerra em si. Vou colocar dessa forma. Primeiro, o crime organizado, você tem políticos envolvidos. Sim. Engravatados. Pessoas que não moram nas favelas. Moram em bairros normais e são criminosos. Milicianos, né? Sim. Das favelas que foram pacificadas, que hoje em dia quem domina não é o tráfico, é a milícia. Sim. Você tem um problema com drogas de saúde pública. Então, você tem uma série de coisas que podem ser colocadas assim. Vamos descriminalizar as drogas. Ok. Quais? Tem gente que fala, né? Quais drogas, né? Tem drogas que você pode descriminalizar e tem drogas que não. Tem drogas viciantes que, se você descriminalizar, você vai aumentar o consumo dessas drogas e é problemático, porque essas drogas são viciantes e elas vão prejudicar as pessoas. Sim. A pessoa vai começar a tomar uma vez por semana e vai todo dia. Você vai tirar uma parte do poder do tráfico, mas a milícia ganha dinheiro com gás, com gato, com televisão, com água, com tudo que tem nas favelas, com tudo. Aí você fala assim, vamos entrar na favela e fazer uma limpa em relação a, assim, casa por casa, né? Vai morrer muita gente, é impopular, vai ter protesto, vai ter um monte de coisa, pode ter violência policial, etc, etc. Então, assim, para cá você vai ter protesto de um lado da sociedade, para cá você vai ter um protesto de outro lado da sociedade. Liberação das drogas é um tema super complexo aqui no Brasil, você divide a sociedade, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem problema, né? Quem é a favor também tem as suas reservas em relação a quais drogas, como fazer isso. É super complicado. Nenhum país fez isso. Tem algum país que descriminalizou a cocaína? Não. Eu não conheço. Que eu saiba, não. Eu acho que só a maconha. A heroína? Não. Que é extremamente viciante. Então, assim, é complicado. Isso é um problema. Eu concordo quando falam que o problema das drogas é um problema de saúde pública também. Mas ele não é só um problema de saúde pública. Você tem um problema endêmico no Brasil de criminalidade. Então, se você tem que juntar muitas coisas e muitas forças para tentar fazer isso. Onde, por exemplo, uma junção de políticas de esquerda e de direita deveriam prevalecer em prol da sociedade, como aconteceu agora com o governo de Israel, que você tem gente de esquerda e de direita juntos. O Bennett é primeiro-ministro de direita e o Nitzan Horowitz é ministro da Saúde é de esquerda. É como se você tivesse um governo alguém do PSL como presidente da República e um ministro do PSOL. Sim. É isso que tem em Israel hoje em dia. Só que eles ignoram tudo que eles não concordam e estão trabalhando com coisas que eles sim concordam. Aí é bom, né? Porque então, você está pensando no país, no bem do país. Quando você pensa que a política é um meio para fazer coisas boas para o país, ótimo. Quando você pensa que a política é apenas uma forma de você se sustentar no poder, aí é ruim. Sim. Então, é aí que está o grande problema.
vai ter que ter uma junção dessas duas coisas. Porque a esquerda vai ter que entender que vai ter que usar violência em determinados momentos e a direita vai ter que entender que vai ter que ter algum tipo de trabalho em relação social. Com drogas. Exatamente. Sim. Os dois, nenhum dos dois vai prevalecer. Senão a gente vai ter que ficar, senão você vai ficar nesse fla-flu para sempre. E que daí não dá. Não dá. Que ninguém ganha. A gente tem uma pergunta aqui que é do Glaucão, que trabalha aqui com a gente, o Glauco. Grande Glauco. Que é, o Setembro Negro foi exterminado? Foi. O Setembro Negro, ele fazia parte da OLP. E a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, só dando um contexto, Setembro Negro Sim. foi um grupo terrorista extremamente violento que foi fundado na década de 70. Para dar o contexto, quando Israel é fundado, teve a Guerra de Independência. E aí isso cria dois grupos de refugiados muito grandes. Árabes que moravam dentro do que se transformou em Israel, que fogem ou são expulsos. Muitos deles que lutaram contra a própria fundação de Israel, que são evacuados. Para os países limítrofes, né? Fogem para a Cisjordânia, que foi dominada pela Jordânia, entre 49 e 67. Muitos ficaram ali. Aí a OLP é fundada em 64, no Egito, por Yasser Arafat, né? Que era egípcio e não palestino. E a guerra era contra a existência de Israel, sabotar, tentado e tal. Ninguém falava de paz e dois estados naquela época, né? E veio a Guerra dos 6 Dias. E a Guerra dos 6 Dias foi uma guerra em que 5 países participaram, né? Principalmente o Iraque, a Jordânia, a Síria, o Egito, todo mundo mandou tropas aí. Mas Israel conquista os territórios desses países que estavam usando esses territórios para atacar Israel. Então Israel conquista o Sinai do Egito, que é uma península, a Cisjordânia da Jordânia e o Golan da Síria. E a Cisjordânia tinha muita gente que fugiu de 48 e que era membro do OLP. E aí quando Israel conquista, os caras fogem. Para onde? Para a Jordânia. E eles ficam acampados perto da fronteira com Israel na Jordânia, que é a maior fronteira que Israel tem, onde é o Rio Jordão, para o lado de lá. E eles começam a atacar Israel daí, da Jordânia. E eles criam toda uma estrutura, acampamento militar, cheio de arma e foguete, etc. e tal. E eram milhares de pessoas. E o que acontece? Como a Jordânia, a característica étnica da Jordânia, ela é palestina, porque a região da Palestina englobava a Jordânia até 1946. Né? A região da Palestina é tudo que era Israel, tudo que é Israel, Gaza, Cisjordânia e Jordânia. Esse foi o mandato britânico pós-Primeira Guerra Mundial. Aí veio os ingleses, queriam agradar uma família que eles tinham prometido mundos e fundos, dividiram a Palestina em 2, já teve uma divisão. A leste do Rio Jordão, transformaram aquilo na Transjordânia, Reinado Hashemita da Transjordânia, era o nome oficial do país, da família Hashemita, e falaram, aqui vocês são reis aqui, acabou. E criaram na Arábia Saudita a família Al Saud, mesma coisa. São 2 aliados dos britânicos na Primeira Guerra Mundial, para eles não ficarem do lado dos otomanos, ficarem do lado dos ingleses. Só para completar, essa decisão dos ingleses criou um país artificial, que na teoria quem mora lá se identificava como árabes da região da Palestina, mas se chamou Jordânia, não Palestina. Então a bandeira é igual à bandeira palestina, porém tem uma estrela, que é a estrela da coroa da Jordânia. Só, a única diferença. E essas bandeiras com triângulo e faixas brancas, verdes, vermelhas, é uma bandeira que as cores continuam, os formatos ficam se repetindo, porque são bandeiras criadas pelo Ocidente para o nacionalismo árabe daquela época. Então, a Sudão é parecida, a do Saara Ocidental é parecida, a da Síria é parecida e por aí vai. E aí essa galera que foi para a Jordânia começa a atacar Israel e começa a querer também meio que ter uma conversa do tipo, por que a gente não ataca também o reinado da Jordânia, já que 80% da população jordaniana é descendente de Palestina? Cria-se uma Palestina. Seria a melhor solução, né? Palestina, Jordânia, Israel, acabou, tá tudo ótimo. Eles têm 78% do território, tá tudo ótimo. E aí o rei da Jordânia, como bom ditador, né?
foi lá em setembro de 70 e fuzilou 10 mil pessoas em 2 dias. Ninguém fala disso, é engraçado, né? As pessoas acusam Israel de se defender do Hamas, morrem infelizmente pessoas, mas o rei Hussein matou 10 mil civis em 2 dias, em 1970. Estou falando de árabes contra árabes, muçulmanos contra muçulmanos. E os que sobreviveram foram a pé praticamente, subiram até a fronteira com a Síria e foram para o Líbano. E aí se criou o Setembro Negro por causa disso e começaram a fazer atentados. E o primeiro atentado deles é na Jordânia. Eles sequestram aviões, esvaziam e explodem os aviões no deserto, na Jordânia. E aí, bom, enfim, respondendo a pergunta dele, não existe mais porque a OLP, em 94, fez um acordo com Israel e ela abdica do uso da violência e jura agora ir atrás de soluções diplomáticas e pacíficas para tentar chegar numa solução com Israel definitiva. Mas o primeiro acordo é assinado, então eles abdicam do terrorismo. E o Setembro Negro era parte aí eram radicais dentro da OLP. Não quer dizer que não tenham pessoas que gostariam de fazer atentados, mas isso não é mais praxe da OLP. Que aula, hein, Glaucão? Nossa, gente, eu acho que depois de ter entrevistado ele, eu preciso estudar a história, eu preciso estudar muita coisa. Todos nós precisamos, eu acho importantíssimo. Jesus amado. Não, eu acho também importantíssimo. E aí a gente descobre que a gente não sabe nada, né? Quando a gente tem uma aula aqui. André, você acompanhou agora as eleições de Portugal? Não. Eu foco muito no Oriente Médio e segurança e terrorismo, senão, se você não foca, você acaba não pegando o essencial, né? O essencialismo é tirar o barulho em volta e ficar no... Claro, não, perfeito. No essencial. Então, eu até falei, né, na Jovem Pan, eu falei, olha, eu não vou comentar se acontecer alguma coisa no Peru. Sim. Eu vou comentar coisas relacionadas à segurança nacional, terrorismo e Oriente Médio. O que é Oriente Médio? Eu falei, do Marrocos até o Afeganistão, vai. Que é o Oriente Médio bem estendido isso. Sim. Boa. Dubai, Abu Dhabi. Todos os países aí da região. Fantástico, cara. Bom, foi uma aula. André Last. André, seu Instagram, André LAJST. Isso. O pessoal te seguir, né? Isso. Tem mais algum recado que você gostaria de dar para o pessoal? Eu acho que, assim, busquem ler bastante a respeito desse assunto. Eu acho que é legal as pessoas entenderem como o mundo funciona, como essa relação de poder entre os países funciona. Não é assim, não existe uma verdade absoluta. Então, você tem coisas aqui, você tem coisas ali. É legal escutar o contraditório também. Eu acho legal as pessoas lerem a respeito da história de Israel, ler a respeito da história da Rússia. Quanto mais você demonstra curiosidade pelo outro, mais propenso você tá a não odiar o outro. Claro. Eu acho que a política deveria ser usada como uma ferramenta para fazer a vida das pessoas melhores, e não como um objeto de trabalho e ganhar dinheiro. Isso aí. Certo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi Prazer. uma aula. Espero que você também tenha gostado. Adorei. Que aula. Falei pra caramba, mas... Não, mas é isso mesmo. Mas esse é o intuito. Aqui o pessoal gosta porque a gente deixa o convidado falar. E foi uma aula. Aula mesmo. Muito obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado. Obrigado a todos. Tenho certeza que todo mundo gostou. Muito obrigado pela sua audiência e a gente te espera no próximo Fortalcast, né, Marina? É isso aí. Um beijo e até a próxima. Falou.